Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e olha só que delícia que eu trouxe aqui para vocês. Férias das crianças, lanchinho da tarde, não importa, um pão de queijo com goiabada é sempre muito bem-vindo. E aí vamos começar a nossa receita. Você vai separar então primeiro 2 assadeiras, elas podem ser antiaderentes ou você pode untar com óleo de sua preferência, como eu tô fazendo aqui. Ou você pode também utilizar um tapetinho antiaderente de teflon, de silicone, como você preferir, vai dar certo igual. E vamos à nossa receita. Primeiro nós vamos começar então aquecendo a nossa água e colocando o óleo também para aquecer junto, porque nós vamos escaldar o nosso polvilho. Esse processo de escaldar o polvilho, ele serve para deixar mais macia a nossa massa, vai formar a goma do nosso pão de queijo, ele vai ficar aquele pão de queijo bem puxa-puxa. Então a gente vai levar isso para aquecer e enquanto isso vamos preparar os nossos secos, que são os nossos polvilhos. Aqui eu estou usando da marca Amafio, eu gosto muito dessa marca. Então você vai colocar aí 2 xícaras de polvilho azedo e eu gosto de usar esse medidor de xícara mesmo. Esse meu medidor ele tem 240 ml, mas eu vou colocar aqui as medidas também em gramas para você não errar aí na sua receita. Então nós vamos colocar 2 xícaras de polvilho azedo e 1 xícara de polvilho doce. Tá? Coloca numa tigela boa, grande e 1 colher de chá de sal. Se o seu queijo não for muito salgado, você pode aumentar essa quantidade. Pode colocar até 2 colherzinhas aí de chá tranquilamente. E vamos misturar muito bem e vamos reservar essa mistura, porque nós vamos fazer outra coisa aqui neste momento, enquanto nossa água aquece. Nós vamos então ralar o nosso queijo, um ralo grosso, tá? O nosso queijo então a gente vai usar aí 1,5 xícaras, um queijo que seja curado, tá? Geralmente a gente usa o queijo meia cura, mas você pode usar, aqui eu tô usando um queijo caipira, muito gostoso, que a gente gosta muito aqui em casa. Mas você pode usar qualquer queijo que você queira. Aí nossa água já aqueceu e vamos verter sobre o polvilho, tá? Sobre a nossa mistura de polvilhos. Então nós, com cuidado, vamos despejar todo o conteúdo da nossa panela. E aí nós vamos misturar isso muito bem misturadinho para que todo esse calor pegue em toda a nossa mistura, tá? Então inicialmente nós vamos misturar aí com a colher, tá? Uma colher bem resistente, para você conseguir fazer a mistura de maneira eficiente. Então vai misturando, vai mexendo com calma e paciência. É uma receita que você precisa ter um pouquinho realmente de paciência para você fazer ela muito bem feitinha, porque pão de queijo bem feito é uma delícia. Então vai misturando, vai mexendo, vai quebrando, né, essa mistura, uma mistura bem pesadinha. E aí com calma você vai misturando e vai conseguindo agregar todo esse líquido na sua massa. À medida que você vai misturando, essa massa vai amornando. Então você vai poder colocar as mãozinhas nela. Eu gosto de misturar com a mão porque eu consigo perceber bem mais a massa, né? Então colocamos as mãos e vamos aí misturando. Só que eu não gosto de fazer uma bola nessa massa, porque depois, na hora que a gente for acrescentar os outros ingredientes, vai ficar muito difícil. Então eu vou misturando, vou amassando, mas vou sempre dividindo a massa. Por isso que ela nunca vira uma bolinha, porque senão depois nas próximas etapas vai ficar uma coisa muito difícil. Então eu vou sempre deixando ela assim em pedacinhos, tá? Para ela ficar toda hidratada, mas para ela não ficar uma coisa única, para que a gente consiga agregar as próximas etapas. Vamos deixar isso do ladinho e vamos para nossa goiabada. Nossa goiabada é uma goiabada cascão. O que é goiabada cascão? Essa goiabada em blocos que a gente compra. Então capricha aí na sua escolha, porque uma boa goiabada faz toda a diferença. Ela é meio grudentinha, mas a gente consegue cortar. Nós vamos fazer aí em média 15, 16 cubinhos ou até mais, vai depender do tamanho que você decidir fazer o seu pão de queijo. Aqui o meu pão de queijo ele vai render em torno de 15, 16 bolinhas. Eu vou fazer um pão de queijo grandinho para a galera aqui de casa. Então você vai cortar esses cubinhos mais ou menos com 2 centímetros, tá? Fica um cubinho bem generoso pra gente colocar aí dentro do nosso pão de queijo.
reserva aí do ladinho, deixa tudo preparado que nós vamos usar isso na hora de modelar. E agora a nossa massa já esfriou e nós vamos acrescentar os ovos. Quebre sempre um a um, numa tigela à parte, não joga direto o ovo dentro da massa. Vai que esse ovo está estragado e você vai acabar perdendo a sua receita. Então a gente vai adicionando aí todos os ovos. Você pode tanto ir mexendo, ou você pode colocar todos os ovos de uma vez. Eu gosto de colocar todos de uma vez, porque a partir do momento que eu colocar minha mãozinha nessa massa, vai ficar tudo grudento. Então eu prefiro já acrescentar tudo. Coloco os ovos e coloco o queijo para já depois dar a sequência e aí vocês vão entender o motivo da meleca. Vamos misturando com muita paz e paciência. Mistura tudo muito bem, com muita calma. Vai ser melequento. No começo você vai ver que parece que não vai dar certo, que virou tudo uma passaroca, mas vai com fé que vai dar certo essa massa. Segue mexendo, vai grudar tudo na sua mão. É uma massa pegajosa, mas é assim mesmo, tá? Vai mexendo, vai misturando com paciência, com calma. Ela vai tomando forma, ela vai agregando a umidade, vai agregando o queijo, todos os ingredientes vão se misturando. E assim você vai amassando a sua massa e vai formando a sua massa do pão de queijo. No começo parece que vai dar errado, mas no final você vai ver que parece que está no começo. A massa não vai ficar uma massa de pão, não vai ficar uma massa lisinha. Você até pode sovar ela até ela ficar lisinha, mas não tem necessidade não. Então ela vai ficar uma massa estranha mesmo, não tem problema. Então você vai terminar de amassar, tira todo o excesso da sua mão para você aproveitar a sua massa, lava a sua mão. E agora a gente vai separar um pires aí com um pouquinho de óleo para untar as mãos, tá? Se a sua massa estiver pegajosa demais, coloca ela nesse momento um pouquinho na geladeira, coberta com plástico, que aí vai dar tudo certo, tá? Coloca bastante óleo na mão para não grudar. E aqui nós vamos pegar a nossa assadeira que nós já deixamos pronta e nesse momento também a gente começa a pré-aquecer o forno a 200 graus. Aqui eu vou usar um pegador desses de sorvete, só para eu ter uma medida e fazer todo mundo do mesmo tamanho. Você pode pegar qualquer medida e fazer do tamanho que você quiser. Nessa que eu estou usando aqui, rendeu 15 pães de queijo bem generosos. E aí, com bastante capricho, você vai fazer bolinhas. É uma massa molinha, tá? Ela não é uma massa dura, mas ela forma a bolinha. Nós vamos fazer uma bolinha aqui, aí faz um buraquinho no meio da bolinha e vamos acrescentar então o nosso cubinho de goiabada, que dá aquele charme no nosso pão de queijo. Então, nós vamos colocar o cubinho e envolver ele com essa massa e vamos fechar muito bem. Fecha muito bem, bem certinho, todos os buraquinhos e aí forma a sua bolinha e coloca na assadeira. Sucessivamente você vai fazer todas as bolinhas e colocar na assadeira. Toda vez que começar a ficar grudando de novo a massa, passa mais o óleo na sua mão, porque ela vai sempre querer grudar mesmo na mão, tá? Se chegar um momento que grudou muito, lava a mão e continua o processo. Algumas dicas: se a sua massa ficar muito mole, cuidado com a qualidade do queijo que você está usando. Não é indicado você diminuir, por exemplo, ovos, né? Você fazer grandes alterações, porque aí depois você vai ter um impacto muito grande na qualidade do seu pão de queijo. Então, ao invés de fazer isso, reveja qual queijo você está usando, tá? Se você for usar, por exemplo, um queijo mussarela, ele é um queijo mais mole, mais hidratado, ele não é um queijo curado, então a sua massa vai ficar realmente muito mole. E aqui, olha, nossos pãezinhos já saíram do forno, douradinhos, ficaram 25 minutos mais ou menos no forno, a 200 graus. Ele tá pelando de quente, mas nós vamos abrir um para ver como é que ficou por dentro. Olha que delícia essa fumacinha, gente. Goiabada derretidinha dentro, então cuidado na hora de comer, não vai comer ele muito quente porque você vai se queimar. E é isso, nosso pão de queijo lindão para você.
E se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal para acompanhar as nossas receitas. Até a próxima!